Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor Manu Rockiel, iniciando mais um programa Pergunte, que o professor Manu responde. E vamos começar o nosso programinha de hoje, logo com uma pergunta de uma telespectadora. Vamos lá? E a telespectadora que nos manda uma pergunta é a nossa amiga Poliana. A Poliana nos pergunta o seguinte: Professor Manu, será que o Platão tinha batido a cabeça quando escreveu o mito da caverna? Muito bem, Poliana. Vamos aqui então tentar conversar sobre, aqui, Platão, né? Platão e o mito da caverna. Acredito, Poliana, que Platão não tenha batido a cabeça, não. Não estava louco, não estava birutinha, não, quando escreveu o mito da caverna. Não. Pelo contrário, ele estava muito consciente, muito são das ideias. E vou lhe explicar por quê, tá? Veja só. Platão, como vocês bem sabem, né? Ele foi aluno de Sócrates. E a filosofia de Platão, ela é muito parecida com a filosofia do mestre dele, do Sócrates. E o Platão sabia que a maneira como ele escrevia, muitas pessoas, a maioria das pessoas da época dele, não iria entender o que ele estava falando, não iria entender o que ele estava escrevendo, porque iam achar muito difícil, muito complicado, iam reclamar, não iam comprar o livro dele, não iam ler a história dele. Tudo bem. Então, o que ele resolve fazer? Ele tem uma boa ideia. Ele pensa, vejam só, essas pessoas são um pouquinho lerdinhas, né? Então, eu vou escrever uma historinha e a partir desta historinha, que vai ficar fácil para eles entender a historinha, eu explico a minha filosofia. E assim ele escreve o mito da caverna, ou a alegoria da caverna, né? Que como vocês bem sabem, né? Eu vou fazer um resumito aqui, um resumão, né? Ele vai dizer o seguinte, olha só, imaginem lá que existe uma caverna subterrânea, né? Uma caverna embaixo da terra, né? No subsolo. Muito bem. Nesta caverna subterrânea, lá no fundinho dela, no finzinho dela, existem prisioneiros que estão lá acorrentados pelo pescoço, pelos braços, pelas pernas, enfim, estão lá acorrentados a vida toda deles. E estas pessoas, esses prisioneiros, eles apenas conseguem olhar para o fundo da caverna. Eles apenas conseguem olhar para o fundo da caverna. E olhando para o fundo da caverna, eles só veem sombras. Por quê? Porque atrás dessas pessoas, desses prisioneiros, existe uma parede de pedra, né? Existe uma parede de pedra, e por trás da parede de pedra existem pessoas que caminham carregando objetos. E quando elas carregam esses objetos ficam mais alto do que o muro. Mais para trás um pouquinho, existe uma fogueira, fogo, né, que além de calor vai emitir luz. E quando a luz bate nesses objetos, vai projetar a sombra deles lá no fundinho da caverna, aonde aqueles prisioneiros estão olhando. Então, Platão vai dizer o seguinte: vejam só, se aqueles indivíduos, aqueles prisioneiros, durante a vida toda deles, só conseguiram ver as sombras que estavam sendo projetadas lá na caverna, é óbvio que eles vão considerar que aquelas sombras são as coisas reais, são a verdade. Eles não conhecem nada mais a não ser as sombras. E eles vão achar que aquilo é a realidade, aquilo é a verdade, as coisas são daquele jeito. Mas o Platão ele vai continuar, ele vai dizer, bom, imaginem agora vocês que um desses prisioneiros consiga se libertar das correntes. Consiga se libertar das correntes. Né? Eles ficaram a vida toda deles na mesma posição. Um consegue se libertar e fica de pé. Imagine a dor que ele vai sentir, né? Bacalhau, ele vai dizer, né? Que dor na minha perna, né? Tava lá do mesmo jeitinho, vai levantar, vai doer o músculo, né?
Mas ele se faz um alongamentozinho ali, né? Liga pro jacaré, pede uns exercícios, né? O jacaré passa para ele uns exercícios e ele faz os exercícios, fica legalzinho, fica beleza na vida, né? Daí ele vai. Aí ele vai pular o muro, né? Que tá atrás dele. Bah, vai sentir dor, porque vai ter que se movimentar, né? Mas pulou. Quando ele pulou o muro, ele vai ver que existem pessoas ali atrás. Ele vai dizer, meu Deus! A realidade não é só aquilo que eu estava vendo lá, aquelas sombrinhas. Tem gente aqui também. Meu Deus! E não contente, ele vai e olha para o fogo. Meu Deus, vai doer o olho, né? Vai doer o olho, porque é mais ou menos quando vocês estão dormindo lá e a mamãe vem e liga o abajur, né? Ai, meu olho, mamãe, desliga, desliga, desliga. Mais ou menos assim, né? Muito bem, vai doer o olho. Mas ele segue, ele passa lá pela fogueira e ele quer sair da caverna, ele vê lá que tem a saída lá em cima, né? E ele começa a escalar, 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 porque ele quer sair, ele vai se machucar, ele vai ralar o joelho, ele vai cair. Mas ele consegue sair lá da caverna, do buraco onde ele estava. Tá todo, né, estourado, né, de machucar, mas conseguiu sair. Daí, Platão ele vai dizer, este prisioneiro ele vai ver que tudo aquilo que ele tinha visto até então não era verdade. Eram apenas sombras. Eram apenas ilusões. E não era o mundo real. Eram apenas ilusões, sombras. Muito bem. A partir disto, Platão ele vai criar a chamada teoria, aqui, né? Teoria das ideias. O que é a teoria das ideias do Platão? O Platão ele vai dizer que existem dois mundos diferentes, né? O mundo das ideias e o mundo sensível, o mundo real, o mundo que nós vivemos. E ele vai dizer o seguinte, olha só, o mundo das ideias é uma realidade lá distante de nós, né? Aonde tudo é perfeito, onde as coisas são perfeitas, aonde não existe nada de imperfeito. E o mundo real, o mundo sensível, que é esse mundo que nós vivemos, tudo é imperfeito. Porque as coisas têm fim, as coisas acabam aqui, né? Então ele vai dizer o seguinte, olha só, dentro da caverna simboliza o mundo sensível, onde tudo não passa de sombras, de enganação. Sair da caverna significa chegar ao mundo das ideias, ao mundo onde tudo é perfeito. Tá? Então Platão ele vai dizer o seguinte, existem duas realidades, o mundo das ideias e o mundo sensível. Aqui, neste mundo sensível onde nós vivemos, ele vai dizer que o que existe aqui são as aparências. Aí vocês vão lembrar aqui do Heráclito e do Parmênides, né? O Platão ele vai pegar esses dois filósofos, né? E vai falar também, ou seja, aqui onde nós vivemos é o mundo das aparências. Aqui só existe aparência. Aparência é aquilo que muda, é aquilo que se transforma, é aquilo que tem começo e um dia vai ter fim. O mundo das ideias é o mundo da essência. Aquilo que nunca muda, que nunca tem fim. É o que realmente importa, o Platão ele vai dizer. Entende? Então, aqui nós temos, nós temos então os dois conceitos. A aparência é o mundo onde nós vivemos. E a essência é característica do mundo das ideias. Aí vocês lembram de uma coisa chamada segunda navegação?
O exemplo do barco, né? Platão ele vai dizer, quando os navegadores, né, eles vão navegar, vão pescar, né? Eles vão com o barco, né? E eles utilizam a primeira navegação, que é as velas, o vento, né? O vento sopra e empurra o navio. Porém, quando eles precisam retornar e não existe vento, eles vão empregar a segunda navegação. O que é a segunda navegação? É pegar o remo e começar a remar o barco para fazer ele andar. Ok? Platão ele vai dizer, a minha filosofia é a segunda navegação. Por quê? Porque agora o ser humano ele vai fazer força para chegar na essência. Nós temos que conhecer a essência das coisas. E para conhecer a essência das coisas, nós temos que sair da caverna. Nós temos que sair da caverna. Para o Platão, os sentidos eles enganam, ou seja, os meus olhos, né? Eu não posso confiar no que eu vejo, no que eu ouço, no que eu toco, no que eu sinto gosto, no que eu sinto cheiro. Eu não posso confiar nisso. Eu tenho que confiar somente na minha razão. Somente a minha razão me faz conhecer. Então a verdade, né, não é, eu não posso dizer, esta caneta aqui ela é da cor preta. Isso é uma verdade. Platão ele vai dizer, como isso aqui vai dizer que isso aqui é verdade? Porque você está vendo? Os teus olhos enganam. Os teus olhos podem te enganar. Isso aqui pode nem ser uma caneta, talvez. Isso aqui é uma coisa material, né? Sensível, que quebra, que começa, vai ter fim. Não dá pra... Tu não sabes se isso aqui realmente é uma caneta. Para tu saber realmente o que é uma caneta, tu tem que buscar lá no mundo das ideias o que é realmente uma caneta. Mas eu só vou até o mundo das ideias pelo pensamento. Eu só vou até o mundo das ideias com a razão. É concentrar, pensar, que a nossa alma vai chegar até o mundo das ideias e vai descobrir tudo o que é a verdade. Esta é a ideia, esta é a teoria do nosso querido Platão. É o pensamento dele, é a filosofia dele, que vários filósofos posteriores a Platão vão se utilizar também desta teoria para as suas filosofias. Para Platão, a verdade não está aqui neste mundo sensível, neste mundo de aparências, neste mundo onde as coisas são imperfeitas. A verdade está lá no mundo das ideias. A verdade está naquela realidade perfeita, naquela realidade onde se encontra a essência das coisas. Aqui neste mundo, eu vou conhecer a caneta imperfeita. Lá no mundo das ideias, eu vou conhecer a essência da caneta. Porque veja só, duas canetas, uma é diferente da outra. 3 canetas, uma é diferente da outra. Platão ele vai dizer, isso aqui é diferente porque neste mundo aqui, nós só vemos a aparência, aquilo que nós não conseguimos perceber a essência. Lá no mundo das ideias, existe apenas uma caneta, uma essência de caneta. E esta é a verdade. Deu para entender? Viu como é complicado? É complicado para nós hoje. Imaginem lá para aquelas pessoas lá daquela época, 400 e tantos anos antes de Cristo. Por isso, Platão não bateu a cabecinha na pedra não, Poliana. Platão queria fazer as pessoas entenderem a filosofia dele. Ficou explicadinho?
Por hoje, então, era só esta pergunta. Achei que ia responder um montão de perguntas, mas não. Chega a esta. Um grande abraço para todos, se cuidem, até o nosso próximo programa. Perguntem que o professor Manu responde. Tchau, tchau!